Salve, irmãos da Umbanda, tudo bem? Bom, a gente tá começando mais um vídeo para nossa série da quarentena, né? Como ficou conhecido agora nossos vídeos, para aproveitar esse período que a gente está afastado do terreiro, né? Por um motivo muito maior, né? Para preservação da vida das pessoas, principalmente. Então a gente está fazendo essa série de vídeos para levar o conhecimento da Umbanda para o maior número de pessoas possíveis, né? E também para aquelas pessoas que realmente queiram aprender. Conhecimento nunca é demais. Então, se você já sabe, é bom para reforçar. Você que não sabe, é bom para aprender. Então, a gente está aqui para levar esse conhecimento da Umbanda. O tema de hoje é muito especial e fala sobre natureza, a Umbanda e a natureza. Bom, natureza sem Umbanda, ok. Ela existe normalmente porque a natureza é autossuficiente. Agora, Umbanda sem natureza, será que existe? Jamais. A Umbanda está muito ligada à natureza. Então, sem natureza não existiria Umbanda, pois é da natureza que vêm as energias essenciais para todos nós. Então, o homem também depende da natureza para sobreviver. Então, a importância da natureza para todos os seres vivos hoje é muito importante, né? Tem uma importância muito grande. E aí surge na Umbanda um termo muito utilizado, né, entre nós, umbandistas, que são os pontos de força na natureza, né, que já vai se falar mais pra frente daqui a pouco. E aí Rubens Saraceni, em um dos seus livros, ele definiu que um ponto de força, vou até ler para ficar mais claro, são locais cujas energias ou cujos magnetismos são mais puros e facilitam o contato com o outro lado da vida. Então são santuários naturais, né? Os quais a energia dos orixás são mais puras. Ou seja, onde a gente pode encontrar aquela energia que a gente precisa de uma forma mais pura, mais viva, né? Digamos até em maior quantidade, a gente pode falar. Né? Não podemos generalizar e falar que somente existe essas energias nesses pontos de forças. Mas, nesses pontos de força, são os locais onde a gente pode se conectar com os orixás, se conectar com Deus, né? De uma forma muito mais, digamos assim, como eu posso dizer, mais profunda mesmo, né? E por que isso? Porque a natureza é criação de Deus, assim como nós humanos. Então, tudo o que há na natureza, tudo o que há ao nosso redor é criação de Deus. Então, todas essas coisas, inclusive nossas, recebemos essa centelha divina. Né? Nós somos fonte de um mesmo Deus, de uma mesma criação. Então, uma coisa que a gente precisa tirar da cabeça é que a natureza não foi criada para nós, humanos. O que foi criado, os rios, os mares, as florestas, não foram criados para nós, humanos, para benefício nosso. Então a gente não pode fazer o que a gente quiser, bem quiser com ele, né? Com essas criações. Isso nunca. Nós, natureza, fomos criados para conviver, para viver em harmonia, né? Então nós não temos direito nenhum de fazer com que o que bem quisermos com a natureza, né? Então, mas por que os orixás muitas vezes são considerados a própria natureza, então? Né? Os próprios pontos de força, nós sempre falamos, é o ponto de força, é o orixá. Porque cada orixá tem suas características. Né? Isso vem lá da cosmogênese de Deus, a sua criação. Então, cada orixá tem suas características, por exemplo, elementais, né? Que são ar, fogo, terra ou água. E nisso são os elementos mais abundantes da natureza que a gente encontra. Então, por isso que a gente fala que os orixás, o ponto de força é praticamente o orixá, né? Onde a gente consegue todas essas energias, né? que a gente tanto precisa. E assim, em cada ponto de força, que tem esse elemento, digamos que em grande quantidade, está ali a força do orixá onde nós cultuamos.
Mas a gente precisa deixar bem claro que não é só nesses pontos de força que nós podemos cultuar os orixás. Não. Nesses pontos de força nós temos uma força muito maior, digamos assim. Mas isso não quer dizer que nós necessariamente precisamos ir no ponto de força, até porque tem locais que a gente não consegue ter acesso. Então, se a gente não consegue ter acesso, a gente não conseguiria cultuar ou oferendar um orixá. Então, nós podemos fazer isso em casa mesmo. Mas o grande, né, grande questão é, para quê? Por que você tem que fazer essa oferenda? Muito mais do que a oferenda em si, é saber o porquê. Para quê? Depois de respondidas essas perguntas, e se realmente você tiver as respostas, aí você pode fazer a sua oferenda na sua casa mesmo. Claro que se você tiver a oportunidade de fazer, né, essa oferenda no ponto de força, faça. Mas sempre cuidando o local onde você vai fazer, se é público, se é privado. Se for privado, você não tem direito a acesso. Então, tem que cuidar também com animais, com próprias pessoas, que infelizmente hoje em dia a nossa religião é muito mal vista. Então, você pode, né, sofrer preconceito, retaliações. Então, tem que ter muito cuidado com isso, né, com as oferendas. Mas então, né, voltando aos orixás, é uma coisa que um bandista adora muito, né, que é saber onde que é os pontos de forças e louvar os orixás nesses pontos de força. Então, por exemplo, Oxalá e o Lugunã são os campos abertos. Oxum, os rios, né, água doce em si, cachoeiras. Oxumaré são as beiras dos rios e o arco-íris. E também os orixás às vezes não tem um lugar próprio, né, mas é algum fenômeno natural que se remete a eles, né, que a gente pode louvar quando, por exemplo, encontrar. Por exemplo, o arco-íris é de Oxumaré. Oxóssi são as matas. Obá é a terra dessas matas. Xangô, as pedreiras. Egunitá, as pedreiras e os caminhos. Eu, quando eu achei isso, eu acho que eu poderia até falar que poderia ser, por exemplo, os caminhos que levam às pedreiras, mas isso é opinião minha, opinião própria. Ogum são os caminhos e as estradas. Yansan são os bambuzais. E também quando acontece ventos fortes, tempestades, raios, né, sempre tem a nossa mãe Yansan no meio. E aqui é algo muito interessante em relação ao sincretismo, por exemplo, que, bom, minha família é uma família católica, né? E minha mãe sempre, quando tinha alguma tempestade, ela sempre evocava Santa Bárbara. E depois, né, quando virei um bandista, que eu fiquei sabendo que Santa Bárbara é pintada com Yansan, que também é a Senhora dos Raios. Então é uma coisa assim que às vezes tá na nossa cara e a gente nem percebe, né? Bom, o Baluaê e o Molu são dos cemitérios. Vai falar, mas os cemitérios não são pontos de forças naturais. Realmente, não são pontos de forças naturais, né? São feitos pelo homem. Mas todos os elementos que estão dentro do cemitério são naturais, principalmente por serem orixás telúricos, ou seja, orixás da terra, né? Onde são enterrados os corpos, né? O cemitério em si é todo terra, né? Telúrico. Então, todos os elementos que tem no cemitério, né, se remetem ao Baloé e ao Molu, principalmente por causa da terra, né, do solo. Nanã são os lagos, pântanos. Então, geralmente são águas paradas, tranquilas. Isso remete muito também à forma da orixá, né, por ser o orixá mais velho, como o pessoal, né, como os estudiosos dizem, né, uma orixá mais idosa, então algo mais calmo, mais tranquilo. Então são os lagos, pântanos, e também esses lagos e pântanos mais com barro mesmo, né, com águas barrentas. E Iemanjá, os mares e oceanos. Bom, dito isso, né, a gente já sabe quais são os pontos de força dos orixás.
a gente não pode deixar de falar, né, quando a gente fala sobre Umbanda e natureza, sobre a preservação ambiental, sobre a preservação desses pontos de forças em si. Sim, é uma questão muito falada, é uma questão muito batida e muito polêmica também. Mas que, de uma certa forma, não é feita como deveria ser, né? De como ser preservado. Todo ser humano, ele é obrigado, ele precisa, né, preservar o meio ambiente. Afinal, é a nossa casa, onde vivemos, onde temos nosso sustento, onde comemos, onde respiramos, entendeu? Mas agora, se você é um bandista, você tem obrigação de preservar. Sim, você é obrigado a preservar. Porque nós acabamos de falar que a natureza é uma criação divina, é uma criação de Deus, assim como a gente foi criado por Ele. Que as energias dos orixás se concentram em ambientes naturais, como um campo aberto, como o mar, como as florestas. Então, como é que a gente vai sujar a casa deles? Como é que a gente vai depredar, vai poluir os rios de Oxum, os mares de Iemanjá? Vai desmatar as florestas de Oxóssi? E aí? A gente vai conseguir pegar toda essa energia pura e cristalina desses ambientes degradados? Não. Então, voltando um pouco às oferendas, quando a gente vai oferendar, vai fazer alguma coisa na natureza, é sempre importante a gente oferendar, fazer nossas orações e, principalmente, depois disso tudo, trazer de volta as coisas. Então, uma coisa que a gente bate sempre. Então, essas coisas que a gente vê no beira de estrada, despacho para Exu, por exemplo, oferenda para Exu, para pombagira no meio da estrada, que a gente vê que tá ali durante dias e dias, isso é errado. Que vai poluir. Imagina quantos anos não leva para decompor um plástico, um vidro, um metal, né? Então, isso tá errado. E eu acho até assim, por exemplo, eu, da minha opinião própria, né? Até coisas orgânicas eu levaria embora, não deixaria no local. Porque querendo ou não, são objetos, são produtos, né? São elementos que não estariam ali naturalmente e que ao se decompor, pode sim criar novas substâncias que pode afetar aquele, nem que seja um pedaço pequeno, mas ainda vai interferir no ambiente natural daquele lugar. Então né, opinião própria, também traria de volta, inclusive, os materiais degradáveis, né? Que são os produtos orgânicos. Então, se cada um fizer a sua parte, é um grãozinho de areia, né? Que vai somando com outro grãozinho de areia, que de repente vai ter uma praia inteira. Se cada um fizer a sua parte. Então, guarde seu lixo no bolso, até você achar uma lixeira. Guarde seu lixo no carro, até você achar uma lixeira. A gente pode começar com o próprio terreiro, por exemplo, com o uso dos copos descartáveis. Imagina, se cada gira a gente atende mais ou menos 80 pessoas. Digamos que cada gira a gente use 100 copos. Porque toda vez que a gente vai repor, é mais ou menos isso. Então são 100 copos em uma gira. São 400 copos em um mês. São mais de 4.500 copos por ano. Isso no nosso terreiro. Imagina nos outros que também tem, ou sei lá, qualquer outro lugar que disponibilize copos plásticos. Então, se a gente começar com a gente mesmo ali no próprio terreiro, são 4.500 copos a menos por ano que a gente vai jogar fora. Não é verdade? Bom, é isso que eu tinha que falar para vocês. Então, eu acho que a ideia principal e o final desse vídeo é a conscientização mesmo.
conscientização de que Deus está em todos os lugares, que Ele emana todas as energias dos orixás em todos os lugares, em todos os campos, em todos os pontos de força, e que isso vai beneficiar a gente, porque mesmo essas energias não são para eles, não são para os orixás, são para a gente, né? Deus não precisa disso, mas Ele emana, Ele é bom, Ele emana todas essas energias para nós. Então a gente tenta se conectar à natureza, né? Para juntar essa energia boa que Deus nos dá. Então, preserve a natureza, preserve tudo, pois desses lugares que a gente tira essa energia que a gente precisa, principalmente agora, nesse momento que nós estamos passando por uma grande provação. A gente precisa cada vez mais dessa energia. Então é isso, um grande beijo a todos. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva. Vamos tentar fazer alguns vídeos, mais vídeos, né, com outras temáticas, para ver se a gente passe, né, esse momento tão difícil logo. E pelo menos a gente passe com informações, com conteúdo. Então é isso, e nos vemos em breve.